Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 28.2, falando sobre os textos, gêneros, né? Literários. Nós vamos falar do gênero épico e dramático. Vamos lá? Começando, então, a nossa revisão sobre o quê? Gêneros literários, parte 1, épico e dramático. Gênero épico. A epopeia é uma poesia de fôlego, é a narração em versos e um fato grandioso e maravilhoso que interessa a toda a coletividade. É uma poesia objetiva, impessoal, baseada sempre na história de um povo. E o gênero dramático, drama, em grego, significa ação. Ao gênero dramático pertence a os textos em poesia ou prosa, feito para serem representados. O texto escrito para ser encenado, a apresentação ou representação de um alto acontecimento. Retrata fundamentalmente os conflitos das relações humanas. Comédia, em geral, critica os costumes. Tragédia é a representação de um fato trágico, apto a suscitar a compaixão. E terror. E faça pequena peça teatral de caráter ridículo, caricatural, que critica a sociedade e seus costumes. Auto é a peça breve, de cunho religioso e moralizante, características que remetem à forte influência da Igreja Católica naquele período. Em geral, as personagens dos autos não representam o indivíduo, mas sim as ideias abstratas como pecado, hipocrisia e piedade. Então, lembrando aqui, nós estamos trabalhando o quê? Com gêneros literários. Épico, narração, né? Contando história em versos, ela é longa, sempre dividida em cantos. As mais conhecidas nós temos, né? Ilíada e Odisseia. Sempre tratando do quê? De aventuras, tá certo? As aventuras dos personagens. Pode ser narrada na primeira pessoa ou também em terceira pessoa. Lembrando sempre que são divididas em cantos. Certo? Então, terminando aqui a nossa revisão. E daqui a pouco, né, eu retorno para o nosso momento do Tirando Dúvidas. Até lá! Olá, amadinhos! Chegou o grande momento do Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Vamos lá? Começando pela primeira questão. Temos aqui o seguinte, é do Enem de 2014. Presta atenção, Fabiana, arrepelando-se de raiva. Ora, eis aí está para que se casou meu filho e trouxe a mulher para minha casa. E isto constantemente. Não sabe o senhor, meu filho, que quem casa quer casa? Já não posso bater no pé. Um dia arrebento, então veremos. Então, aqui nós temos de Martins Pena, quem casa, que casa. Ficou curioso? Então, vai aí no site Domínio Público, tá bom? Aí você vê a peça completa, né? A história completa. As rubricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação teatral constitui a necessidade porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor. B, possibilidade porque o texto pode ser mudado, assim como os outros elementos. C, preciosismo porque são irrelevantes para o texto ou para a encenação. D, exigência porque elas determinam as características do texto teatral. E imposição porque elas anulam a autonomia do diretor. Nós temos aqui o seguinte, a rubrica, vou mostrar aqui, essa parte, quando fala itálico, né, essa meio deitadinha aqui, Deixa
eu ver se eu coloquei a canetinha. Essa parte aqui, ó. Arrepelando-se de raiva. Entendeu? Ela constitui o quê? A, B, C, D, O, E, amado. Ó, a letra B, né? Possibilidade porque o texto pode ser mudado assim como os outros elementos. Beleza? Vamos lá para a questão 2. Assinar a afirmativa correta. Aristóteles afirma que os textos épicos apresentam uma narrativa e sempre terão um narrador personagem. B. A tragédia é um gênero literário. C. O gênero lírico é um texto de caráter emocional, porém as emoções expressas nesse gênero não representam a subjetividade do autor, é apenas ficção. D. O gênero dramático apresenta essa estrutura, apresentação e desfecho. E os elementos essenciais de uma narrativa são narrador, enredo, personagem, tempo e espaço. Então, qual é a alternativa correta? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, né, os elementos essenciais de uma narrativa. O pente, ó. Narrador, enredo, personagem, tempo e espaço. Lembra dos elementos da narrativa? Você lembra da palavra pente. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, né? Que dá certinho. Pente. Para gravar. Gabarito, letra E. Questão 3. Nós temos aqui o seguinte, amadinhos, ó. Sobre os gêneros literários, afirma-se. Ó, o gênero dramático abrange texto que tematiza o sofrimento e a aflição da condição humana. 2. Texto pertencente ao gênero lírico privilegiam a expressão subjetiva de estados interiores. 3. O gênero épico compreende textos sobre acontecimentos grandiosos protagonizado por heróis. 4. Em literatura, o romance e a novela são formas narrativas pertencentes ao gênero dramático. Aí nós temos aqui o seguinte. Estão corretas apenas as afirmativas 1 e 2, B, 1 e 4, C, 3 e 4, D, 2 e 3, E, 1, 2 e 4. Aí você vai olhar aqui com calma, ó, você releia e depois você vai assinalar apenas que as que foram corretas. Sempre fazendo essa observação. Nós temos aqui no 1, o gênero dramático abrange textos que tematizam o sofrimento e a aflição da condição humana. 2. Textos pertencentes ao gênero lírico privilegiam as expressões subjetivas do estado interiores. 3. O gênero épico compreende os textos sobre os acontecimentos grandiosos protagonizados por heróis. 4. A literatura, o romance, a novela são formas narrativas pertencentes ao gênero dramático. A, B, C, D ou E, amadinho. Nós temos aqui gabarito, letra D. Tá certo? 2 e 3 estão corretas. Questão 4. Em relação à literatura e gênero literário, segundo a Baldwin, avalie as afirmações que seguem. O termo gênero é utilizado nas diferentes formas de arte para denominar um conjunto de obras que apresentam características semelhantes de forma e de conteúdo. A divisão aristotélica de gênero baseia-se em 2 critérios: o conteúdo e a forma assumida pela narração. Quanto ao conteúdo, o filósofo grego identificou 3 focos de atenção da obra: as paixões, as ações e os comportamentos humanos. 3. No Renascimento, a grande valorização da poesia lírica, desencadeada pela produção de Petrarca e seus seguidores, consolidou o estabelecimento de 3 categorias básicas: o épico, o lírico e o dramático. No entanto, essa classificação sofreu alteração em nossos dias, em que se agregou uma nova categoria,
o virtual. Quais estão corretas? Vamos lá. Apenas 1? 2. Apenas 2? C. Apenas 3? D. Apenas 1 e 2? E. Apenas 2 e 3. Então, voltando aqui, você vai avaliar, né, conforme aqui, segundo a Bauer, né, quais, né, as afirmações que seguem, quais estão corretas? Vamos lá. A, B, C, D, E, nós temos aqui apenas a 1 e a 2. O que está dizendo a 1? Termo gênero utilizado apenas nas diferentes formas da arte para denominar um conjunto de obra que apresenta características semelhantes de forma de conteúdo. E o 2, a divisão aristotélica de gênero baseia-se nos critérios, o conteúdo e a forma assumida para a narração. Quanto ao conteúdo, o filósofo grego identificou 3 focos de atenção: as paixões, as ações e os comportamentos humanos. Beleza? Gabarito, letra D. 1 e 2 estão corretas. Agora, amadinho, treinando, exatamente, nós trouxe aqui para vocês a questão do Enem de 2009. Ai, amadinha, tá longe, mas não importa. É passado, mas, ó, todo esse conteúdo a gente está estudando. Beleza? Ó, o importante é treinar. Nota de teorias literária. Gênero dramático é aquela que o artista usa como intermediária entre si e o público e a representação. A palavra vem do grego drau, fazer, e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é completado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui estrutura específica caracterizada. 1. Pela presença de personagem que deve estar ligado com lógica uns aos outros e ação. 2. Pela ação dramática, drama e enredo, que é um conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir de personagem encadeada, a única do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. 3. Pela situação ambiente, que é um conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a ação. 4. Pelo tema, ou seja, pela ideia que o autor, dramaturgo, deseja expor ou sua interpretação real por meio da representação. Então, notas de teoria literária. Vamos ao comando da questão. Considerando o texto e analisando os elementos que constituem o espetáculo teatral, conclui-se: a criação do espetáculo teatral apresenta-se como fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva. B. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo, independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos autores. C. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros teatrais, como contos, lendas, romances, poesias, crônica, notícias, imagem, fragmentos textuais, entre outros. D. O corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias atuais. E. A iluminação e o som de um espetáculo cênico independe do processo de produção e recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes agregadas posteriormente à cena teatral. Então, amadinho, considerando o texto analisado acima, de Bauer, os elementos que constituem o espetáculo teatral, conclui-se que A, B, C, D ou E.
Qual é o gabarito, amadinho? Nós temos aqui o gabarito letra C, né? O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais. Né? Conto, dá para fazer um texto cênico, lenda, romance, poesia, crônica, notícias, imagem e fragmentos textuais e entre outros, tá bom? Basta você usar a sua criatividade. Belezinha? Pronto! Agora encerramos a parte das atividades. Vamos agora para o momento do relaxamento, né? Nós temos aqui o clube de leitura. Já sabe que a obra que é para ser lida na unidade 1 é o Alto da Barca do Inferno, que já é uma sugestão para você fazer essa atividade aqui. Você faz a leitura da obra e depois você vai fazer o quê, amado? Você vai fazer a encenação. É uma peça, né? Já é uma peça. Gil Vicente era o quê? Dramaturgo. Ó, o melhor. Primeiro dramaturgo português. Tá certo? Então, aqui nós temos o Alto da Barca do Inferno, do autor Gil Vicente, valores de duas épocas, escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A obra oscila os valores morais, ao mesmo tempo que há uma severa crítica à sociedade, típica da Idade Moderna, a obra também está religiosamente voltada para a figura de Deus, o que é uma característica o quê? Medieval. E aí, amadinho, será que tem alguma escola para a gente mostrar agora neste momento? Será que os amados professores presenciais já enviaram a foto da turma? Amadinhos, vocês esqueceram. Cadê, professora Dilma? A foto da turma. Professora Cristina, estou aguardando você enviar a foto da turma. Professor Sérgio, professor Edvaldo, eu estou falando o nome, não estou nem falando na escola para não comprometer, mas o nome dos professores presenciais. Professora Glaucimeire, tá certo? Quem mais? Estou esquecendo de vários, né? Tem a professora Luna, estou aguardando também, professora Luna. Quem mais? Professora Isabel, começou que eu tinha esquecido. Professora Sueli, você mesma. Estou aguardando, você falou que ia enviar hoje, até agora nada, tá certo? Mas eu estou aqui aguardando a foto de vocês, tá bom? Caprichem. Então, amadinho, deixa de cobrança, vamos ao pensamento do dia. Buscar conhecimento é uma porta que se abre sempre, amadinho. Olha só, aí a amada está com vários livros. Onde você busca conhecimento? Através da leitura, através de um filme. Tudo que você... se você assiste a um filme, você está trazendo também conhecimento. Tá certo? É isso. Amados, agradeço a companhia de vocês. Tá certo? E até a próxima aula. Bye, fica com Deus.